Olá, tudo bem? Eu sou o Gelson Oliveira, estamos no canal Filosofia em Obras e hoje eu vou comentar com vocês um dos livros mais interessantes de Friedrich Nietzsche, Humano Demasiado Humano. Se liga aí! Humano Demasiado Humano começou a ser escrito em 1876, quando o filósofo alemão Friedrich Nietzsche rompe com seu amigo músico Richard Wagner e com tudo que ele representava para sua filosofia, aquilo que se chamou de metafísica de artista, ou seja, uma filosofia baseada numa metafísica e que acreditava numa transformação cultural da Alemanha do seu tempo a partir da ópera wagneriana e da filosofia schopenhaueriana. Aí, em Sorrento, Nietzsche começa a mudar a sua perspectiva filosófica, deixando então a sua marca metafísica para implementar um olhar, uma perspectiva mais ligada àquilo que nós podíamos chamar de procedimento científico. Tal estratégia ou tal mudança de estratégia é inspirada por um novo amigo definitivo e decisivo para Nietzsche, que seria Paul Rée. O Rée, que foi responsável, segundo as palavras do próprio Nietzsche, pelo seu realismo, levou Nietzsche a se interessar pela ciência como uma espécie de medida, de estratégia de combate à metafísica. A ideia é muito simples. Se a metafísica explica e fala das coisas supramundanas, suprassensíveis, o Nietzsche, então, com um Rée, com um método científico, se interessa pelas coisas humanas muito humanas, ou seja, pela vida, por aquilo que está ligado à imanência da existência e não mais por aquilo que está ligado à metafísica ou à realidade suprassensível. Além disso, a gente tem que lembrar que Humano Demasiado Humano inaugura uma outra novidade na filosofia nietzschiana. Ela diz respeito ao estilo, ao modo de escrita de Nietzsche. Se nas primeiras obras Nietzsche tinha escrito livros ou textos de forma mais, vamos dizer assim, racionalizada, com começo, meio e fim, agora, a partir de Humano Demasiado Humano, nós temos o Nietzsche usando de uma estratégia de escrita através daquilo que nós podemos chamar de aforismo. Esse estilo é trazido, herdado de Paul Rée, que já tinha escrito uma obra com esse mesmo estilo, mas também e sobretudo dos chamados moralistas franceses, que são, digamos assim, escritores da moral que tinham experimentado também esse tipo de estratégia de escrita. A estratégia, então, deste livro é combater a metafísica usando como instrumento a própria ciência e aquilo que o Nietzsche chamou, então, de filosofia histórica. Para o Nietzsche, os filósofos, até então, tinham sofrido de uma espécie de doença, que era a falta de sentido histórico, ou seja, eles acabaram se rendendo muito mais aos conceitos abstratos da metafísica e abandonando as coisas mais humanas, mais terrenas, mais mundanas. Bom, esse método novo, inaugurado por Nietzsche, baseado então na ciência e na história, pretende contar a história, a procedência dos sentimentos morais, para dizer então que ideias como bem, mal, justiça, amizade, fidelidade, todas têm uma história, ou seja, tiveram um nascimento a partir de concepções, de critérios, de experiências, de circunstâncias humanas, demasiado humanas. Ora, para ler estas coisas, Nietzsche também se utiliza da psicologia, ou, se você quiser, da fisiopsicologia, porque para Nietzsche os sentimentos morais são o fundamento da moral, e este fundamento é histórico e tem a ver, então, com as condições psicológicas daquele que cria a moralidade, inclusive dos filósofos que, ao longo do tempo, foram responsáveis pela construção desses grandes conceitos da moralidade. Então, se utilizar deste método científico, histórico, físio-psicológico, é para Nietzsche uma estratégia de derrubada da metafísica. Como eu já disse, para que a metafísica mesma se reconheça como parte da história, como um produto de necessidades humanas, de necessidades, vamos dizer assim, criadas a partir do corpo e da alma, da psique das pessoas humanas, daqueles que estamos aqui no mundo.
Bom, nesse sentido, o alvo de Nietzsche são os chamados idealismos, aquilo que na tradição foi considerado então como sem nascimento, como sem história, como parte do mundo das ideias. É precisamente isso que faz esse livro, Humano Demasiado Humano, ser um livro antiplatônico por excelência. Ora, ao tratar então desses idealismos, Nietzsche se volta contra três instâncias principais onde eles se apresentam. O primeiro elemento de crítica de Nietzsche é justamente a moralidade, aquela moral advinda da filosofia schopenhaueriana, cuja base era de cunho metafísico a partir da ideia de compaixão. A segunda instância contra a qual Nietzsche se volta em Humano Demasiado Humano é a religião. Nietzsche acha que a religião, especialmente a cristã, está baseada então em idealismos que contribuem para o adoecimento da cultura, para o enfraquecimento do ser humano, para a condenação do ser humano à fraqueza e à doença, já que ele agora não é mais valorizado naquilo que ele tem de corporal, de próprio, de mundano, mas a partir precisamente de ideais que estão supramundanos, que estão fora da realidade. E finalmente o terceiro elemento diz respeito à arte, principalmente a arte romântica e, mais especificamente ainda, a arte schopenhaueriana. Nietzsche acha que a arte romântica também está embasada em idealismos, justamente porque o artista quer anular a história de produção desta obra. Para o Nietzsche, toda obra de arte é produzida por um corpo que pode estar saudável, pode estar doente, e a depender desta saúde ou desta doença, nós teríamos aí o resultado de uma obra que contribui para a saúde ou que contribui para a doença. Essa temática, então, se desenvolve ao longo do livro em 9 capítulos e um epílogo. No primeiro dos capítulos, Nietzsche apresenta a sua estratégia, o seu procedimento, a sua metodologia. O título desse capítulo, não à toa, se chama As das Coisas Primeiras e Últimas, ou seja, daquilo que não tem história, daquilo contra o qual Nietzsche vai se voltar. Os próximos 3 capítulos se dividem a partir das 3 instâncias de crítica de Nietzsche. A primeira delas, então, a moralidade, a segunda, a vida religiosa e a terceira, a alma dos artistas e escritores. A partir de então, Nietzsche se volta a vários âmbitos da cultura. Vamos encontrar aqui temas como a questão da cultura em geral, a ideia do homem em sociedade, a ideia do casamento, da vida em família, da mulher, da criança, a ideia do Estado e mesmo a ideia de solidão. Tudo isso vai ser analisado sob essa mesma perspectiva, ou seja, tentando voltar esta metodologia histórico-científica, físio-psicológica, para ler como é que a sociedade inteira vai ser, então, formulada, não a partir desses ideais, mas a partir das coisas humanas, demasiado humanas. E, finalmente, existe um epílogo chamado Entre Amigos, que é uma coisa interessante, já que o subtítulo do livro, um livro para espíritos livres, tinha no início do projeto, vamos dizer assim, a Nietzsche tinha no início do projeto a intenção de batizá-lo de um livro para amigos, o que dá a entender que os amigos e os espíritos livres seriam o mesmo personagem. Então, boa leitura, não esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima.